obrigado a você que nesse momento nos acompanha na Seichonoye na TV, Um Modo Feliz de Viver, ou mesmo no nosso canal do YouTube, ou no programa de rádio da Seichonoye. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje é prosperidade, é sobre dinheiro, é sobre fé, é tudo isso que a gente vai abordar aqui com vocês nos próximos minutinhos. Por isso agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês. Nosso livro-texto é O Modo Feliz de Viver, e nesse livro o professor Seicho Taniguchi diz o seguinte: se você procura a riqueza ou a prosperidade, essa riqueza já existe dentro de você. Sabendo que a possui, ela se manifestará livremente. Torna-se clara aí a diferença entre desejar porque não possui ou desejar porque não possui. Ou seja, o não possuir, o fato de não desejar. Então, o que acontece isso? Significa que todos nós já possuímos a riqueza dentro de cada um de nós. Só que se você, é como se fosse um poço, que tem lá uma água, e aqueles poços antigos, que fazia lá um poço perto da casa, e tinha lá toda uma engenhoquinha que fazia com que aquela água seja extraída de dentro do poço. Ou mesmo com uma bomba. Se você não liga uma bomba de água, ela não extrai a água de dentro do poço. Da mesma forma, para que a riqueza, para que a prosperidade, para que o dinheiro possa fluir na sua vida, você tem que comunicar, acionar essa bomba, acionar isso que está dentro de você, que é a fonte da riqueza infinita. E essa fonte da riqueza infinita está conectada à grande vida do universo, na qual chamamos de Deus. Muitas pessoas dizem: desejo possuir dinheiro, porque não o tenho. Então aí a pessoa comete aquele erro. Ela parte do princípio de que ela deseja ter o dinheiro, ela deseja buscar o dinheiro, mas ela não o tem. Pelo fato dela pensar que ela não tem, faz com que ela coloque a lei mental a funcionar de forma errada na sua vida. A lei mental diz: manifesta-se aquilo que eu reconheço na minha mente. Se eu penso, se eu reconheço na minha mente, significa que eu acredito que isso é possível existir na minha vida. Então, quando eu enxergo, quando eu vejo essa possibilidade infinita, dessa provisão infinita, como algo real, se é possível para as outras pessoas, também é possível para mim, você está dando um passo muito importante para manifestar a riqueza na sua vida. E ele diz: mas isso se refere a algo como forma definida como dinheiro, e nesse caso deve ser mesmo assim. Mas o que possui forma é consequência daquilo que não possui forma. Então as pessoas que possuem matéria, possuem dinheiro, possuem uma condição boa, aquilo ali que você enxerga nada mais é do que a materialização daquilo que não tem forma, aquilo que está na mente da pessoa. Pode observar, tem pessoas que começam a ter uma empresa, e aí ele abre uma empresa, a empresa começa a crescer. Ele começa a ficar preocupado. Nossa, estou pagando muito imposto. Nossa, as guias tributárias estão pesadas. Nossa, o que eu faço? Nossa, o que eu faço? Ok. Só que você está comunicando para o universo que você não está gostando de crescer. Tem muita gente que pensa assim: puxa vida, agora estou pagando imposto de renda. Quando olha lá o seu holerite, o seu salário. Então, você não acha melhor chegar no seu patrão, na empresa que você trabalha, e falar assim: vamos colocar só a base aí, está tudo certo? Se hoje o teto é mais ou menos R$2.000 para não pagar imposto de renda, eu vou me contentar em ficar 2.000, tudo bem? E ficar o resto da vida nele? Ou também uma pequena empresa que você fala assim: não, eu só quero ficar com esse volume de faturamento porque eu vou pagar pouco imposto. Então, se você deseja crescer, significa que você vai ter que contribuir mais. Eu tenho um amigo que costuma dizer assim: eu adoraria pagar imposto de renda 27,5%. Uma vez eu perguntei para ele: mas por quê? Porque seria maravilhoso receber uma remuneração de 100 mil por mês, pago 27 mil, mas, olha só, 70 e poucos mil fica líquido na minha conta. Eu fiquei pensando, olha que raciocínio inteligente o dele.
Agora, tem outros que só o fato de receber 5 mil reais por mês, por exemplo, de salário, o fato de ter o desconto da alíquota do imposto de renda já começa a xingar, já começa a esbravejar. O que ele está fazendo? Ele está verbalizando, ele está comunicando para o universo, eu não quero pagar. Como ele comunica, eu não quero pagar, o universo dá um jeito de tirar a receita. Como ele tira a renda, quando ele vai tirar, o que vai acontecer? Você não vai pagar mais, mas você ficou o quê? Desempregado, sem trabalho. Para aqueles que têm negócio, ficou o quê? Sem faturamento. Então, esse é o ponto que tem que se observar. Tem que se observar que o dinheiro, que a receita, que o faturamento da empresa, ele é infinito, mas, por sua vez, esse infinito está ligado a Deus. E esse infinito ligado a Deus é que nós temos que dar a nossa contribuição também para a sociedade humana. Entrar na discussão do justo ou do injusto, isso é justo, isso não é justo, é uma outra esfera que não é o nosso estudo aqui. O nosso estudo aqui é a respeito da lei mental. E aí ele diz, matéria é manifestação da mente, portanto, deve existir primeiro aquilo que não possui forma. Ou seja, existe em algum lugar a capacidade ou o talento para ganhar dinheiro, e o dinheiro vem depois, dependendo de reconhecer ou não que possui essa capacidade, o resultado será diferente. Nada consegue alguém que, sem possuir capacidade, deseja somente o resultado. Então significa que não adianta apenas buscar só a forma materializada do resultado. Existe o antes. Existe aquele ponto que é você fazer antes. Dentro da estrutura da Seichonoye, nós temos a Associação Fraternidade, por exemplo, que é uma associação voltada mais para os homens. Essa associação eles realizam nas academias de treinamento espiritual, por exemplo, um seminário que eles chamam de seminário voltado mais para homens. E nesse seminário eles estudam muitas coisas, muito das leis mentais e acabam também estudando muito a respeito da aplicação da vida, de como que se aplica essas leis na vida. Nós temos a Associação Pomba Branca, que é a associação mais voltada para mulheres, que também transmite os ensinamentos nesse formato. A Associação dos Jovens tem a finalidade de transmitir aos jovens todo esse ensinamento de uma forma fantástica. E tem ainda também uma organização chamada Associação Prosperidade, que ela é mais voltada para os empresários, profissionais liberais, autônomos e executivos. E esta organização, esta associação chamada Prosperidade, ela realiza em todo o Brasil algo chamado Ciclo de Estudos da Prosperidade. E lá no Ciclo de Estudos da Prosperidade, eles realizam um projeto de vida, denominado Projeto Prosperidade. Esse projeto, a pessoa coloca no papel, define no papel o que ela deseja para a vida dela em 1 ano, em 3, em 5 anos. De tal modo que, com essa definição, ela diz claramente para o universo o que ela quer ver materializado. Você também que nos acompanha aí, deve fazer isso. Pega um caderninho e defina, daqui 5 anos, o que de fato eu desejo que esteja concretizado na minha vida. Se você mora de aluguel, defina, estarei morando na minha própria casa. Você definiu isso, é o seu sonho adquirir uma casa. Se você determinou que é em 5 anos, daqui até 5 anos isso vai se concretizar. E você coloque, por exemplo, esse seu projeto, esse seu plano, de forma visível, que todos os dias você possa estar olhando e afirmando que em 5 anos aquilo estará concretizado. Você definiu claramente o que você quer. Você definiu o prazo que você quer, o quando, em 5 anos. E você tem agora que trabalhar o como. Como eu vou fazer para atingir esse meu objetivo? E aí você começa a movimentar nesse sentido. Então, grandes empresas, grandes negócios têm algo chamado planejamento estratégico ou plano de negócios. Só que para a nossa própria vida, a gente pode ter um plano de vida. É algo simples, pode ser uma folha de papel só, mas isso estando claro. Você determinando claramente o que você quer. Você estabeleceu aí metas. Com meta, você avança, você cresce. Se você determina uma meta, daqui até o final do ano, eu estarei nesse patamar.
você determinou. Como você determinou uma meta, você tem que agir. A ação vai fazer com que você saia dessa zona de conforto que você está vivendo. E você vai se movimentar para conseguir atingir esse seu objetivo. O professor Seiichi Taniguchi continua dizendo: ou seja, existe em primeiro lugar a capacidade ou o talento para ganhar dinheiro. Então dentro de nós já existe essa capacidade. Podemos dizer o mesmo em relação à saúde. Sem reconhecermos primeiramente que possuímos capacidade para ser saudáveis, a saúde não se manifestará. Ao procurar riqueza e sucesso, também devemos primeiramente reconhecer a existência da capacidade para os obter. Surgem depois a riqueza material e o sucesso. Existem pessoas que falam assim: eu quero ter o meu próprio negócio, eu desejo ter o meu próprio empreendimento, mas não gosta de lidar com pessoas, não gosta de cuidar de pessoas. Então você vai ter que ter um negócio que é só você. Você terá que ser um autônomo, por exemplo. O máximo vai ter ali uma secretária que vai te atender. Se o seu caso não é esse caso, você deve entender que dentro de você, você é um ser humano, você é um ser social. A capacidade de se relacionar com pessoas você desenvolve. Como? Lendo bons livros. Além de ler bons livros sobre o assunto, fazer treinamentos, fazer cursos, se submeter a treinamentos. Um jogador de futebol, por exemplo, ele busca, através do treinamento, se desenvolver. Dizem que o Rei Pelé, ele chutava bolas à distância, muito de distância para o gol, treinos exaustivos. E quando todas as pessoas saíam do campo, ele ainda continuava treinando. Então todos aqueles que atingiram alto nível na sociedade humana, que se desafiaram, principalmente nos esportes, foram pessoas que treinaram exaustivamente. Também na nossa própria vida nós devemos fazer isso. Tem pessoas que dizem assim: eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. Por quê? Porque você, na maioria das vezes, pegou textos, pegou, na verdade, livros de difícil leitura. Procure, na verdade, adquirir livros que sejam de mais fáceis leituras. Por exemplo, você pode estar ligando agora para nós no 0800 770 2600 e você tem a oportunidade de se ligar agora de receber uma revista da Seiichi Onoye. As revistas da Seiichi Onoye são de fáceis leituras, porque são textos que foram preparados para pessoas iniciantes ao contexto daquilo que é transmitido sobre as leis mentais, sobre a verdade de que nós somos filhos de Deus, essência divina, tem relatos de experiência. Então, se você ligar agora, 0800 770 2600, você pode estar recebendo uma revista. Ou, se você for ligar de celular, é o 0 operadora 11 50 74 41 80. Você pode estar recebendo uma revista. E se você também, ouvindo aqui a nossa palestra, sentiu vontade de ajudar a Seiichi Onoye, pode também estar ligando nesses telefones e se tornar um mantenedor do programa Seiichi Onoye na TV, nos ajudar de uma certa forma com pequenas contribuições. Mas o seu gesto vai fazer toda a diferença aqui para nós, também ligando nos mesmos telefones. Se for do fixo, 0800 770 2600. Se for de um telefone celular, é exatamente 0, operadora 11 50 74 41 80. E para aqueles que desejam adquirir os livros da Seiichi Onoye, podem estar ligando e adquirindo, por exemplo, esse livro que eu estou utilizando hoje, O Modo Feliz de Viver, professor Seiichi Taniguchi, acessando a nossa livraria virtual. Lá você poderá também olhar outros títulos que temos maravilhosos. Na internet, www.sni.org.br/livraria virtual. Adquirindo os livros, você poderá receber em todo o Brasil os nossos livros e assim participando aí de todo esse trabalho maravilhoso que a Seiichi Onoye realiza. Dando continuidade no nosso assunto sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade, como, na verdade, extrair essa riqueza e essa prosperidade através da fé. Pode observar que as senhoras mais antigas, elas tinham em casa aquelas panelas bem grandes para fazer a comida,
Quando chegava uma pessoa, ele dizia assim, é só aumentar a água no feijão, aumentando um pouquinho a água no feijão dá para todo mundo comer, o arroz sempre tinha bastante, nós brasileiros temos esse hábito do feijão com arroz, ou para aqueles que são lá de Minas, por exemplo, aquele frango com quiabo, aquelas coisas gostosas que são feitas, muito se faz lá em Minas, ou também em grandes partes do Brasil, é o caso, por exemplo, do uso do fubá, que faz um angu, faz uma polenta e assim por diante. Então, todos esses alimentos, eles vêm de Deus, mas só que a mente da pessoa, quando ela tem limitação, ela acha que vai faltar, enquanto que essas senhoras mais antigas, nossas avós, elas tinham em mente que é abundância, tudo em abundância. Se a pessoa tem esse pensamento, esse sentimento de abundância, vai também manifestar em abundância na sua própria vida esta abundância. Então, muitos desejam tanto obter a riqueza, mas não conseguem. Neste livro, Sabedoria da Vida Cotidiana, em 365 Preceitos, volume 2, o professor Masaharu Taniguchi, nesse livro, ele apresenta uma situação bem interessante. Ele diz assim, não olhar para a crise fenomênica, não olhar para a crise que se manifesta. A pessoa deseja tanto dinheiro, tanta prosperidade, fica focado na questão da crise. Ele diz assim, todos aqueles cuja profissão é escrever, sabem que dependendo do seu estado de espírito, há momentos em que o escritor consegue se expressar fluentemente e em momentos em que não consegue escrever nada. Fatos semelhantes acontecem com os arquitetos, os inventores, às vezes, esses, conforme a sua disposição de espírito, não lhes surge nenhuma ideia, apesar dos esforços. Para quem executa serviços manuais, o seu estado de espírito pode influir tanto na quantidade dos produtos, mas influi também na qualidade. Numa fase de crise econômica, em que a procura dos produtos diminui sensivelmente e as mercadorias ficam estocadas no depósito, sem nenhuma previsão de melhora da situação, qualquer empresário tende a ficar deprimido e se entregar ao desespero. Para reerguer a empresa, é preciso deixar de olhar a crise manifestada no plano fenomênico e passar a visualizar o aspecto próspero e perfeito da imagem verdadeira, a fim de recobrar o ânimo. Então surgirão boas ideias para superar a crise. Então, se você está, num determinado momento, vendo crises manifestadas no seu negócio ou na sua própria vida, a chave aqui dada pelo professor Masaharu Taniguchi é: deixe de ficar focado, olhando a crise. Quando você olha para a fonte da riqueza infinita, que é Deus, que está dentro de cada um de nós, e você pode acessar isso através da oração, através da meditação, você terá boas ideias para enfrentar essa crise. Um outro aspecto que eu coloco para você é assim: desafie-se, coloque metas. Mesmo ainda estando no meio do ano, coloque uma meta ousada para que você possa atingir até o final do ano. Mesmo estando em crise, desafie-se a crescer. Neste ano vou aumentar meu faturamento em X%. E comece a movimentar e trabalhar sem ficar olhando a crise, olhando a dificuldade. Esse lado nos leva a nos movimentar. Quando você se movimenta, o universo responde para você. Tem uma frase na Seichonoye que diz: o universo me responde quando eu oro e se move quando eu me movo. Então, movimente-se. Movimento significa ação. Quando você age, quando você tem ação, não tem crise que vai te sustentar. Não existe nada que vai te sustentar em relação às nossas mercadorias. Se você tem mercadoria lá na sua loja que está parada, comece a passar a mão na mercadoria, a olhar essa mercadoria e agradecer esta mercadoria. Quando você agradecer esta mercadoria, ela tem vida. Você está ali se comunicando com essa mercadoria e dando vida para ela. Essa vida você vai sentir e fazer com que circule, com que vibre a todas as coisas boas, e assim você receberá em abundância a provisão infinita.
O êxito ou o fracasso do empreendimento depende da mente daquele que dirige o negócio. Então você que está à frente do negócio e deseja aumentar, melhorar, crescer, tem que prestar atenção como que você está vendo o seu próprio negócio. De acordo com aquilo que você olha, o seu negócio faz toda a diferença. Ele diz assim, o êxito ou o fracasso de um empreendimento depende do homem que o realiza. Mas afinal, o que é homem? Ele não é um ser limitado cuja capacidade possa ser medida. Isso porque ele é filho de Deus e dentro dele existe algo que é infinito. Ou seja, dentro de cada um de nós aloja-se o infinito. Dentro de cada um de nós estamos conectados com essa fonte infinita. Ter dinheiro ou não ter dinheiro é uma questão de fé, é uma questão de tendência. Existem pessoas que têm tendência em acumular riqueza, tendência em ter muito dinheiro. E tem outros que ele manifesta essa provisão, ele manifesta essa riqueza em outros aspectos. Pode ser num sorriso, pode ser na quantidade de amizade que ele tem, pode ser na saúde infinita que ele tem. Existem muitos outros aspectos que não é especificamente o dinheiro. Mas tem pessoas que ficam presas à medida de riqueza e de sucesso como exclusivamente sendo o dinheiro. E não é exclusivamente o dinheiro. Não é pensar que é só através do dinheiro. Existem muitas coisas que nós temos e que nós manifestamos e que não é somente o dinheiro. Aqui no mesmo livro ele diz, o segredo do verdadeiro êxito. O que quer que aconteça, não devemos encarar os acontecimentos com animosidade, ele diz. A vida é como um duelo de esgrima. No exato momento em que o adversário nos ataca, encontramos a chance de derrotá-lo. Seja qual for o acontecimento, devemos encontrar nele uma excelente oportunidade para progredir. Esse é o segredo para obtermos êxito em nossa vida. As vicissitudes, ou seja, as dificuldades da vida, nos oferecem sempre novas oportunidades. Não precisamos temer as transformações que ocorrem na nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que acontece, seja crise fenomênica, crise econômica, seja dificuldade de endividamento, seja o que for, tudo isso são oportunidades para nós crescermos, evoluirmos. O objetivo nosso, principal na face da terra, é a evolução espiritual, é o crescimento espiritual, é o desenvolvimento espiritual. E nos são dadas muitas matérias, e essas matérias visam aprimorar o nosso espírito para fazer com que a gente cresça. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, teve um grande empresário no Japão que entrou em declínio, em dificuldade. E ele foi procurar um líder religioso, porque ele estava com uma dívida muito grande. Quando ele foi falar com esse líder religioso, ele falou, eu estou endividado, uma dívida impagável que eu não consigo pagar. Esse líder religioso ouviu atentamente toda a história dele e disse, você diz que não pode pagar, mas Deus pode pagar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua empresa. Da mesma forma, o professor Masaharu Taniguchi orienta no livro A Verdade da Vida. Você pode não conseguir pagar a dívida que você tem hoje, mas Deus pode. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. Se você coloca Deus em primeiro lugar, Ele está numa parte mais superior da sua vida, e aí sim você vai direcionar segundo a vontade de Deus, e não sobre a sua própria vontade. Isso é a fé correta. A fé correta em Deus. Que Deus está guiando os meus passos. Deus está guiando os meus negócios. Deus está guiando a minha profissão. Então, quando você tem essa certeza, mesmo algo que aparentemente está errado ou dando errado na sua inteligência cerebral, na forma de pensar, na verdade está dando certo, porque quem está no comando é Deus. Coloque Deus no comando da sua vida e você vai ver que tudo vai cada dia melhor. Inclusive a riqueza, a prosperidade e o dinheiro vai se manifestar abundantemente. Eu desejo a felicidade e a prosperidade de todos. Muito obrigado.
Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado.